sida. Além da cidade de Oslo e de Bergen, por exemplo, que são duas grandes cidades da Noruega, a cidade de Fredrikstad, apesar de pequena, possui uma importância histórica para a Noruega. Não apenas para a Noruega em si, mas como para toda a região dessa península escandinava, especialmente por ser uma das entradas entre a Noruega e a Dinamarca para entrar no Mar Báltico. A região possuía um importante aspecto comercial e cultural, recebendo influências de toda a Europa continental que buscava adentrar a região báltica e se conectar com a região da Escandinávia. O rio Glomma, que em norueguês significa som do trovão, especialmente pelo som das suas águas nos dias mais turbulentos, foi de grande importância para a região. A ilha, localizada no meio da cidade, conhecida como Forte Isegran, foi um dos primeiros pontos a serem ocupados por volta mais ou menos do ano 1200. A ilha seria um dos únicos pontos de defesa da cidade de Christiania, atualmente conhecida como Oslo, até os 1700. Ela possuía canhões e artilharia para impedir o ataque de todos aqueles que vinham em direção à Baía de Oslo entre os fiordes. Após o desenvolvimento de outras vilas e cidades ao longo da costa do rio Glomma, a ilha Isegran começou a desenvolver uma atividade portuária, sendo possível se hospedar ou trazer o barco para reformas. Por toda a Noruega, a religião é um elemento importante na vida do povo local, especialmente religiões protestantes. Após a reforma de Lutero, não demorou muito para que suas ideias avançassem por toda a região da Escandinávia e dos países nórdicos. Na Noruega, em todas as cidades é possível encontrar uma kirken. Kirken significa igreja, e domkirke normalmente é a igreja principal, o domo da igreja, ou a igreja maior da cidade. Em Fredrikstad, uma das atrações da cidade é também a sua própria domkirke. Apesar de atualmente a cidade aparentemente ser pequena ou comercialmente ou socialmente irrelevante para a Noruega diante de grandes cidades como Oslo ou Bergen ou Stavanger, a cidade historicamente possui um peso importante pelo centro de Gamlebyen, uma das cidades fortificadas mais bem preservadas da região norte da Europa. No passado, a ilha Isegran foi ocupada por soldados, marinheiros, reis, todos aqueles que se dedicavam na defesa e na preservação da entrada para os fiordes que dariam acesso à cidade de Christiania. A partir das margens do rio Glomma era possível acessar diversos mercados e acesso a produtos que em outras regiões eram improváveis. A atividade marítima andava lado a lado com a atividade mercantil. Dessa forma, a ilha Isegran desenvolveu portos e construções e profissionais específicos para a manutenção e construção de barcos. A ilha não era apenas um refúgio para aqueles que buscavam comércio, mas para aqueles que precisavam reformar ou construir barcos, investir na atividade marítima
essa era uma das melhores opções. Quando a antiga capital de Sapsburg foi destruída em uma guerra com a vizinha Suécia, o rei Frederick II ordenou a construção de uma nova cidade em uma região onde a defesa pudesse ser mais bem estruturada. Daria início então à construção e à finalização em 1567 da cidade de Fredrikstad, a cidade de Frederick. A cidade visava estar não apenas localizada em uma região com uma boa defesa da vizinha Suécia, que empreendia cada vez mais ataques militares à região, mas também a proximidade ao rio Glomma buscava trazer uma notoriedade à região como um novo hub comercial. Tudo estaria cada vez mais centralizado aqui. Aprendendo a lição após a derrota na cidade de Sapsburg, o rei Frederico e seus descendentes compreenderam a importância da localização para a defesa da cidade, mas principalmente um muro. A cidade de Fredrikstad é, ainda hoje, uma das cidades muradas mais bem preservadas do norte da Europa. Ela se manteve intacta durante séculos, resistindo a invasões e tentativas de saques e cercos durante todo o século XVI, XVII, até o século XVIII. A organização geográfica da construção da cidade foi toda pensada para proteger e impedir cercos e invasões. Seu formato do muro em estrela dificultava a colocação de escadas ou qualquer outra construção que fizesse com que os inimigos subissem. A localização do Forte Asegran, a oeste, fazia com que, caso alguma invasão viesse através do sul ou através do rio Glomma, eles conseguiam atacar através da artilharia e dos canhões pelas costas dos inimigos. Ou caso houvesse uma invasão por parte da Suécia vinda do leste, eles conseguiriam fazer um ataque ainda mais forte junto com a defesa da cidade. Alguns anos após sua construção, não demorou para que a cidade de Fredrikstad passasse a se expandir além dos seus muros. Enquanto o Forte Eisengrand ficava a oeste da cidade, foi necessário construir uma outra fortificação, objetivando efetivamente a defesa de uma possível invasão sueca, como já havia sido responsável pela destruição da cidade de Sapsburg. Dessa forma, foi construído o Forte Kongsten. Sua localização no alto de um pequeno monte facilitava, obviamente, a defesa, possibilitando a observação de regiões mais distantes. Era um ponto essencial para não apenas a defesa em si, mas para que a cidade fosse avisada de um possível invasor que estivesse vindo em sua direção.